Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, em primeiro lugar. Assim como eu espero também que vocês estejam, como eu estou, com saudade da comunhão. Eu vivo dizendo para todo mundo que eu conheço que o papel da igreja não é fazer culto, não é apresentar pregação e cantar músicas para a igreja cantar junto. Falo que o principal papel da igreja é gerar comunhão, é a comunhão daqueles que comungam da mesma fé, é a comunhão daqueles que estão caminhando na mesma direção, a comunhão daqueles que têm os mesmos valores e os mesmos propósitos e as mesmas esperanças, né? Então, o que nos tem feito muita falta nesses últimos tempos tem sido a comunhão, né? Inclusive tem muita essa discussão agora de se a igreja deve abrir, não deve abrir. Eu, como pastor, continuo achando que não é o momento de abrir ainda. A gente tem um número alto de casos de contaminação, temos um número alto de gente perdendo a vida e não é momento da gente correr risco, né? Acho que tão importante quanto a gente reunir a igreja, que é gostoso, é bom, é nós continuarmos sendo igreja, embora nós estejamos temporariamente privados de nos reunirmos como igreja, né? Nós podemos fazer todos os nossos exercícios de fé nos nossos lares, com certeza, né? E, como eu disse, nós somos penalizados, infelizmente, mas apenas no tocante à comunhão. Mas nós podemos louvar, nós podemos orar, nós podemos ler a palavra, nós podemos ouvir uma mensagem. Então, o que se faz no culto, a gente pode fazer em casa, né? O que não é motivo para a gente pensar, por exemplo, que, então a gente não precisa ir na igreja. Eu sempre falo que ninguém precisa ir na igreja, você não é obrigado a ir na igreja, você não deve ir à igreja. Eu sei porque eu vou à igreja, né? Eu vou à igreja porque ali para mim é um lugar de troca, é um lugar de comunhão, é um lugar de aprendizado, é um lugar de adoração comunitária e isso é bom para mim, eu gosto disso. Eu não tenho a minha vida com Deus no domingo na igreja. Minha vida com Deus, ela é vivida todo dia, em todo lugar, a toda hora. Eu entendo que eu sou igreja. Eu não entendo que eu estou na igreja, eu sou a igreja. E evidentemente, em alguns momentos, nós queremos estar juntos, né? Nós somos igreja e queremos estar juntos enquanto igreja. Esse é o papel da igreja, né? Então, eu lancei a ideia hoje lá no nosso grupo e vou ver se ao longo da semana eu retomo essa ideia para a gente fazer um encontro virtual, né, como os nossos filhos fazem para ter aula online. Então eu vou ver se a gente consegue fazer isso também para nós nos vermos, para nós nos falarmos, para a gente poder estar junto de alguma maneira. Tá bom? Então, ao longo da semana no grupo eu vou falar sobre isso. Hoje eu gostaria de meditar com vocês num texto que ele me surgiu essa semana através de uma paciente que a gente estava conversando sobre a questão do amor de Deus, né? E ela tinha aquele discurso de uma teologia que me assusta muito, que a gente chama de teologia retributiva. Deus faz porque eu faço. Então, eu sou bom, Deus é bom comigo. Eu faço tudo direitinho, Deus me salva. Tá? E a imensa maioria das pessoas pensa dessa maneira. Eu vou ser abençoado por Deus porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. E por trás desse pensamento, a gente precisa entender que existe uma percepção de que a gente pode fazer alguma coisa para que Deus nos ame mais do que Ele ama.
Então eu virei para essa paciente, ela tem uma filha, e eu disse para ela assim: existe alguma coisa que a sua filha pode fazer para que você a ame mais do que você já ama agora? E a paciente prontamente respondeu: evidente que não. Eu amo minha filha 100%. Aí eu disse para ela assim: e você acha que você é melhor do que Deus? Né? Porque não há nada que a sua filha possa fazer para que você a ame mais. Mas Deus não, né? Deus não. Deus está esperando que você faça alguma coisa muito boa, muito louvável, para que Ele te ame mais. E foi fazendo ela pensar. E num dado momento eu citei o verso 6 de Isaías 64, que diz assim, né? Eu disse para ela assim: olha, pensa uma coisa. Toda justiça que você for capaz de produzir ao longo de toda a sua vida, se você pegar todo esse pacote de justiça que você produziu e colocar diante de Deus, a palavra vai dizer que todo esse montante de justiça que você foi capaz de produzir ao longo de toda a sua vida é um trapo de imundícia. Então, deixa eu explicar isso aqui, né? Lá no verso 6 de Isaías 64, está escrito assim: somos como o impuro. Aqui é uma referência ao leproso. Então, a gente tem que lembrar que o leproso, naquela época, é um doente, cheio de ferida, que vai produzindo pus, sangue, por causa das feridas, né? Daquele apodrecimento da carne. E, evidentemente, eles procuravam, na medida do possível, viver enfaixados. Então não pense que era como hoje, né? Que a gente vai ali na farmácia, compra uma gaze nova todo dia e troca por uma limpinha todo dia. Não, o leproso ficava semanas com aquele trapo que ia se enchendo de sangue, de pus e de prurido, né? Apodrecido. E Isaías está dizendo que toda justiça que a gente conseguir produzir ao longo de uma vida inteira, no final das contas, é como se a gente estivesse colocando diante de Deus, uma caixa cheia desses trapos imundos que o leproso produzia naquela época. Entende? Então, você precisa parar para pensar o que é que esse verso está dizendo para você. Ele está dizendo assim: olha, presta atenção. Você não é capaz de produzir justiça o tempo todo. A sua justiça, ela é parcial. A sua justiça, ela não é isenta. A sua justiça não é perfeita. A justiça de Deus é perfeita, mas a sua não. Por exemplo, quando a gente julga um malfeitor, quando a gente tem uma cena onde tem um malfeitor e uma vítima, prontamente nós nos colocamos do lado da vítima e condenamos o malfeitor, não é, meu irmão? Pois é, você pode estar praticando uma injustiça. Por quê? Porque talvez os dois ali precisassem do amor, do perdão, talvez os dois ali precisassem da compaixão, da misericórdia, do acolhimento. Então veja, a nossa visão da vida é parcial. Eu vejo ali, né, uma pessoa sendo vítima e alguém, né, promovendo um mal, mas eu não consigo enxergar o que há por trás da vida daquelas duas pessoas. Então, por isso que eu digo para vocês que a gente precisa tomar muito cuidado ao julgar, porque a gente olha para as pessoas de uma maneira muito parcial. O que nós vemos da vida das pessoas são fragmentos da vida dela. Você não sabe quem é a pessoa o tempo todo. Nós estamos aí com o caso do Jairinho, né? Se não me engano, ele é deputado lá no Rio de Janeiro.
E um cara que durante a campanha apareceu, sendo recomendado por pastores, dentro de igreja, falando do evangelho, e matou uma criança a soco e pontapé. Então o que é que você sabe da pessoa? Se você tivesse numa das igrejas que ele foi, com aquela carinha bonitinha dele, né, com aquele jeito educado dele, e que ele fosse ali e dissesse: irmãos, estamos juntos, votem em mim, porque eu vou lutar por justiça, porque eu vou ser um representante do evangelho ali na Câmara. O que você ia pensar? Talvez você fosse enganado como eu seria. Então, o fato é que a gente sabe muito pouco da vida das pessoas. É bom quando a gente sabe um pouco mais sobre a vida delas, mas o fato é que a gente sabe muito pouco sobre a vida das pessoas, sobre quem elas são. Além do que, as boas pessoas, por melhores que elas sejam, elas podem cometer erros. E aí, no momento que uma pessoa erra, ela pode ser condenada por todos, imediatamente. Ou seja, tudo que ela fez de certo na vida não conta, mas o erro que ela cometeu agora é o centro das atenções. Então, Deus está dizendo para a gente assim: olha, cuidado, vocês se acham muito justos, condenando aí um monte de gente, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: essa justiça de vocês, ela é falha, ela é imperfeita, ela é parcial. Essa justiça de vocês precisam tomar cuidado com ela. Porque é mais fácil vocês estarem produzindo trapos de imundícia do que coisas boas. E aí vem uma pergunta pra gente: tá bom, pastor, mas então de que vale a gente viver com integridade? Vale muito, vale muito. Porque Deus não vai nos julgar por aquilo que nós não sabemos. Deus vai nos julgar por aquilo que nós sabemos e por aquilo que nós fazemos, tá? Então, como eu disse, primeiro de tudo, não há nada que você possa fazer para que Deus ame mais você do que Ele já ama. Deus chama 100%. Se você vive uma vida de pecado, Deus continua te amando, mas Ele fica entristecido por ver que você está se deixando levar por algo que é o pecado, que só serve para fazer mal contra a sua vida e contra a vida do próximo. Então, Deus não se ressente do pecado, porque o pecado é uma afronta contra quem Ele é, ou é uma afronta, ou é algo que o atinge. Não, Deus se preocupa com a questão do pecado, porque o pecado é aquilo que me destrói e que destrói a vida do meu próximo, né? Então fica essa pergunta aí: mas se toda a nossa justiça é um trapo de imundície, de que vale a gente ser justo? Então, em primeiro lugar, você precisa entender o seguinte: como é que você é salvo, né? Então, nós primeiro somos salvos, não é pela nossa perfeição, não é porque a gente acertou o que precisava ser acertado. Nós somos salvos pela perfeição de Jesus, pelos acertos de Jesus, pela justiça que Jesus produziu. Percebe? Então, a justiça para ser salvo não é sua, é dele. Tá? Você não é salvo por alguma coisa que você tenha feito. Não há nada que você possa fazer para ser salvo. Você é salvo por algo que Ele fez, que Jesus fez. Não por algo que você vai fazer, que você possa fazer, que você se sacrifique para fazer. Porque se você vai ser salvo por algo que você se sacrifique para fazer, o mérito é seu, não é do Senhor Jesus. Então é assim, olha, não há poder nenhum nas nossas mãos para nós sermos salvos. Não há a mínima possibilidade de chegarmos a uma perfeição para sermos salvos, não há a mínima possibilidade de que a gente possa fazer alguma coisa para ser salvo. Então nós somos salvos pela graça, pela bondade, pela misericórdia, pela compaixão, pelo amor de Deus. É por isso que nós somos salvos. Deus nos salva porque Deus olha para a gente e não vê perfeição, mas Ele vê integridade, né? Deus olha para nós e vê, né, nas pessoas verdadeiramente arrependidas, Ele vê em nós o quê?
Primeiro de tudo, Deus vê que aquele que se arrependeu, ele é uma pessoa que reconhece isso que a gente está falando aqui. A pessoa salva é uma pessoa que reconhece que não tem perfeição, que não tem justiça suficiente para ser salvo. O salvo é aquele que olha para si mesmo e que sabe que não há nada que ele possa fazer para ser salvo. Ele reconhece isso, ele entende isso. Ele olha para ele e diz: eu não tenho nada para oferecer. E quando você não tem nada para oferecer, Deus vem e diz: fica tranquilo, porque eu tenho a oferecer. E é isso a salvação, né? A salvação é algo que Deus nos oferece e que nós só temos que aceitar com gratidão, né? Olha, Senhor, eu não tinha nada para pagar a minha dívida, mas o Senhor está pagando a minha dívida e eu sou grato ao Senhor por isso. Aí vai entrar a resposta àquela pergunta que eu fiz. De que vale a pena tentar ser justo e íntegro? Então, em primeiro lugar, você precisa entender que o ser íntegro e justo não é porque a tua religião pede, não é porque é um mandamento que está lá na Bíblia. Não. Aquele que se arrependeu, que conseguiu entender que não há nada que ele possa fazer para ser salvo, que não há nele justiça nenhuma suficiente para ele ser salvo, que aceitou o perdão da dívida oferecido pelo próprio Deus, como é que ele reage, né? Então pense, como é que você reagiria se você fosse preso, condenado à morte pelos delitos que você cometeu na sua vida? Como que você se sentiria se perto do dia da sua execução, da sua morte, alguém chegasse lá e dissesse assim: olha, Samuel está ali condenado à morte pelos crimes que ele cometeu, pelas injustiças que ele cometeu, mas eu quero trocar de lugar com ele. Então, né, chega lá para o juiz e diz: olha, você solta o Samuel e eu vou morrer no lugar dele. Foi isso que Jesus fez por nós. Aí eu te pergunto, se alguém fizesse isso por você, como você reagiria? Você sairia dali falando assim: trouxa, né? Agora eu posso voltar para a minha vida de injustiça, de crime, que aquele trouxa ali ele vai morrer por mim? É isso que você faria? Eu imagino que não. Eu imagino que você teria a mesma reação que eu penso que eu teria e que eu acredito que eu tive quando eu me entendi salvo por Deus. A minha primeira reação foi: eu não mereço isso. Se alguém se oferecesse para morrer no meu lugar, a primeira coisa que eu ia pensar é: não, eu não mereço isso, eu não sou tão bom assim. Mas em se concretizando isso, e alguém se dispusesse a morrer no meu lugar, eu fico pensando como que eu reagiria. Eu penso o seguinte: eu sairia dali e eu tentaria de todas as minhas forças, de todas as formas possíveis, eu tentaria retribuir o favor que me foi feito. Eu tentaria honrar a vida daquela pessoa que se sacrificou no meu lugar da melhor maneira possível. E é isso que a conversão faz. A conversão não transforma você de não religioso em religioso. A conversão não transforma você de uma pessoa não crente num crente evangélico. Não, gente. A conversão, a salvação, a graça transforma você num ser humano disposto a viver da maneira mais digna e mais íntegra possível por uma única razão. E a razão é a tentativa de agradecer o sacrifício que foi feito por você. Então, respondendo àquela pergunta, de que vale a pena, né? Se toda a justiça produzida ao longo da vida, eu não sou perfeito, se toda a justiça produzida ao longo da minha vida
é um trapo de imundície colocado na presença de Deus, de que vale isso aí? Então eu vou dizer assim, vale no sentido de que você entendeu o que é a salvação. Vale no sentido de que viver de maneira íntegra, da melhor maneira que você puder, mesmo imperfeitamente. A nossa justiça continua imperfeita. Quando a gente é salvo, a nossa justiça, a justiça que a gente produz, ainda é uma justiça falha, ainda é uma justiça imperfeita. Mas o que Deus está olhando não é a perfeição da justiça que eu sou capaz de produzir. O que Deus está olhando é que eu estou procurando dar a melhor resposta possível ao amor que Ele devotou a mim. Essa é a diferença. Então, meus irmãos, eu queria dizer o seguinte, eu, Samuel Borges, não esquecer que eu sou pastor, mas eu, Samuel Borges, eu procuro viver todos os dias procurando responder da melhor maneira possível ao amor que Deus teve por mim. Então eu não faço as coisas certas porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu não faço certo porque eu devo satisfação a alguém. Eu não faço certo porque eu quero ser salvo. Eu já sou salvo, eu não tenho medo disso. Eu entendo que eu já estou salvo. Eu já estou salvo pela justiça dele por algo que ele fez. Não é por algo que eu vou fazer. Eu não vou fazer nada, eu não tenho condição de fazer nada para ser salvo. Então Deus está olhando, não é a justiça, a perfeição da justiça que eu produzo. O que Deus está olhando é assim, ó, está ali um ser humano chamado Samuel, que está procurando viver da maneira mais reta, mais digna, mais justa, dentro daquilo que ele pode, em gratidão ao que Deus fez por ele. Então é isso, entende? A religião não torna ninguém melhor, tá? Você vai ler isso no Facebook direto. A religião não torna ninguém melhor, né? Nesse sentido. Não, o que torna o ser humano melhor é reconhecer quem é Deus, reconhecer o que ele fez e procurar responder da melhor maneira possível ao que ele fez. Então a vivência da fé é isso, é procurar responder ao ato de graça, de bondade, de misericórdia de Deus da melhor maneira possível. Quando eu erro, eu me ressinto muito, eu fico muito chateado quando eu erro, porque eu penso assim, não é essa a resposta que eu quero dar ao amor que Deus teve por mim. Não é esse o ser humano que eu quero ser um ser humano digno daquele que deu a vida por mim. Eu quero honrar o sacrifício de Jesus na cruz. E é assim que a gente precisa viver. Então, o que está escrito lá em Isaías 64, verso 6 é verdade. Toda a justiça que você puder produzir na sua vida, não paga nada, não conserta nada. Mas não deixe de produzir essa justiça. Mesmo que ela seja imperfeita e limitada, não deixe de produzir, porque procurar viver de forma justa e íntegra, e viver de forma justa não é acertar sempre, né? Há momentos que a gente tem que pedir perdão porque a gente errou. Há momentos que a gente tem que desfazer o que foi feito porque o que foi feito estava errado. Às vezes a gente tem que abandonar uma situação de pecado porque a gente está indo num caminho errado. Então, a vida não é a perfeição. Mas quando você tem no seu coração esse desejo de responder da melhor maneira possível ao amor de Deus, então você pode ficar tranquilo. Você pode ficar tranquilo, primeiro de tudo, porque você está salvo. Segundo, o que você não faz para mérito pessoal. Você não faz para ter méritos diante de Deus. Você não faz para que Deus te ame mais. Você não faz com medo de ir para o inferno. Não, você faz porque é a única coisa que você é capaz de fazer a partir de então. Você faz porque aquilo te traz alegria. E te traz alegria porque você sabe que traz alegria ao coração do Pai. Então eu quero que você medite nessa mensagem. Pare de carregar peso. Pare de tentar pagar a sua salvação. Pare de ficar com medo de perder a salvação. Não é assim.
Se você confia no sacrifício de Jesus na cruz, entenda, você é salvo pela perfeição dele, não é pela sua. Você é salvo pela justiça dele, não pela sua. Você é salvo pelo que ele fez e não pelo que você fez. Isso vai ajudar você a viver uma vida cristã muito mais feliz, muito mais alegre. E tudo que você vai ter que fazer a partir daí, é isso que eu falei aqui. É viver com integridade. É procurar ser justo em tudo. Em tudo que você fizer na sua vida, procure ser justo. Em tudo que você fizer na sua vida, procure ser verdadeiro, procure ser honesto, procure ser amoroso, amorosa, porque é isso que importa, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Pai amado, obrigado pela inspiração que esse verso nos traz. Obrigado pela forma como ele nos revela e também pela forma como ele nos orienta, sinalizando para nós que, de fato, não há nada que nós possamos fazer pela nossa salvação, mas que é o Senhor, é a sua justiça, a sua perfeição que nos salvará. Que nós possamos aprender a receber esse dom gratuito de Deus com gratidão nos nossos corações. Que nós possamos viver em paz, descansados na certeza de que o Senhor é aquele que concretiza a nossa salvação. E que nós só nos preocupemos, então, em responder de forma adequada a esse amor que já nos foi oferecido. Te agradecemos por essa verdade tão linda da Tua Palavra, por essa verdade tão libertadora da Tua Palavra. Peço que o Senhor seja hoje de maneira especial